Olá, como vão todos? Estamos aqui novamente no Seguros e Sinistros Ponto a Ponto com mais um vídeo, agora do tema 4, sobre seguro de automóvel, né? RCF e APP, onde nós vamos abordar a responsabilidade civil automobilística. O que pretendemos aí? A ideia é a gente apresentar alguns vídeos agora com alguns casos que são, via de regra, alguns polêmicos em relação a coberturas de seguro pelo seguro de responsabilidade civil ou pelo seguro de automóvel, né, pela cobertura casco. Né? É aquela dúvida, né? Pô, será que esse evento cobre? Esse tem cobertura? Esse não tem cobertura? Alguns casos. Então, nos próximos vídeos, nós vamos apresentar alguns, e esses casos que eu vou apresentar estão baseados já em jurisprudência, né? Ou seja, já foram analisados, né, em processos judiciais e já tem sentenças já promulgadas pelos magistrados, né? Então, eu retiro sempre essas jurisprudências, essas experiências de literatura. Então, eu vou apresentar dois casos para vocês aqui hoje, um abordando o boletim de ocorrência, o BO, que para muitos parece só um cumprimento de apenas um processo burocrático de apresentar o BO, mas vocês vão ver na conversa que eu vou ter com vocês, de que não é só isso, é muito mais do que isso e se reveste de grande importância o boletim. Tá? E a outra questão que eu vou abordar com vocês é a parte de envolvendo o que há muita alegação, às vezes em sinistros, para que o segurado se omita em assumir, ou que a seguradora também se envolva na questão do pagamento ou não do sinistro, envolvendo a questão do caso fortuito e força maior. Muitas vezes há não, isso aconteceu por caso fortuito e força maior. Esse sinistro de acidente aconteceu, a culpa não foi minha, é caso fortuito ou força maior. Então nós vamos ver alguns exemplos de que não há esse enquadramento, para que vocês já tenham essa noção e possam observar isso no dia a dia dos seguros da corretora e dos clientes de vocês. Tá? Então vamos andando com o carro aí. Vamos ver, primeiro então, falar do boletim de ocorrência. Eu repito, ele tem muita importância, tá? Se esse BO ele é elaborado por agente de autoridade, o que é o agente de autoridade? Tá? Se nós estamos em rodovia, seja ela estadual ou federal, normalmente esse BO, quando acontece um acidente de trânsito lá, né, ele é feito pelo ou o policial rodoviário federal ou o policial rodoviário estadual. Tá? Esse boletim, se vai para dentro de um processo de regulação de sinistro, tá? E via de regra ele acaba sendo o único documento de prova que tem lá dentro, né? Ou seja, não há versão de mais ninguém, a não ser a versão apresentada pelo agente, né? O judiciário entende de que esse documento goza de veracidade, tá? Ou seja, aquilo que tiver escrito ali está correto, né? Então, se porventura um BO desses surge, né, em algum evento de cobertura de seguro de sinistros com vocês, né, a análise desse BO deve ser muito bem feita, porque se houver algum equívoco nesse BO, né, o importante é procurar fazer um aditamento ou buscar o órgão, o agente, seja estadual ou federal, para que faça essa alteração ou busque fazer alguma alteração, tá? Ou já entre dentro do judiciário com comentários a respeito daquele BO, porque senão ele tem validade como veraz. E aí, né, vai pender para aquele em que o agente disser que é o responsável. Tá? Então, muito cuidado, tá? Se tiver equívocos nesse documento, tem que dar um jeito de fazer o ajuste dele correto, tá? Ou seja,
Então tem a pergunta ali, vale como prova? Sem dúvida nenhuma vale como prova. Se não tem mais ninguém, né, testemunhas ou qualquer outra pessoa que diga em contrário, ele é prova veraz. Tá? Agora, se o BO é preenchido pelo segurado ou pelo terceiro, esse é o cuidado. Se tiver segurado e terceiro envolvido, né, às vezes, não, o terceiro está fazendo o BO. Cuidado com o que o terceiro está fazendo, né? Porque ele pode construir um boletim de ocorrência dando a versão dele e a opinião dele dentro do boletim, né? E aí, no caso, se são boletins de ocorrência preenchidos pelo terceiro ou pelo segurado, né? Normalmente se busca a internet para fazer isso, né? Caso esse BO não implique em lesão corporal, se houver lesão corporal, não é possível se fazer pela internet, né? Aí existe perícia envolvendo os veículos são recolhidos, né? E a abertura de inquérito, né, na delegacia de polícia para apurar responsabilidades. Mas, via de regra, se são lesões, se são só apenas danos materiais, a coisa se limita a isso. Então, o que eu aconselho é sempre o seguinte: se um terceiro do meu cliente está encarregado de fazer o BO, né, se esse terceiro, e se tu te entende como responsável, né, e o terceiro fizer o BO, né, tenha cuidado para que isso de fato ocorra de maneira adequada, né? Ou, na pior das hipóteses, procure a delegacia, vá ao segurado e vá ao terceiro, e cada um registre ali a sua opinião a respeito, ou se ela é comum, que fique registrado e assinado, né? Se não há essa possibilidade, tá? De maneira mais rápida possível, busque que o segurado faça o seu boletim de ocorrência, oriente o cliente na hora de montar o texto do BO, né? Porque, repito, ele tem veracidade. Então, ele é um documento jurídico, ele tem fé pública, né? Então, temos que ter cuidado com isso. E, via de regra, aquele que apresenta o boletim primeiro, né, em tese, tem mais peso do que aquele que apresenta em segundo lugar na cronologia dos fatos em onde ocorreu o evento. Tá? Então, são providências que precisam ser tomadas, tá? Cuidados que precisam ser tomados. Às vezes acontece o seguinte, eu já tive essa experiência, às vezes é uma batidinha muito simples, né? E o que acontece? Às vezes se decide lá, não, cada um fica com o seu prejuízo, deixamos assim mesmo. Tá, beleza, né? Só que isso pode, naquele momento, ser assim, e o terceiro resolver mudar de ideia, fazer um BO, né? E daqui a pouco tu está recebendo uma carta de intimação para comparecer no juizado especial civil, né? Para pagar a indenização que tu deixou de pagar. E às vezes com prejuízos aumentados, né? Com orçamentos gigantes lá dentro do processo, e você não tem BO, não tem aviso de sinistro para a seguradora, não tem nada, né? Então, o que se deve fazer nesses casos? O corretor tem que orientar o cliente para que ele sempre seja informado em casos de eventos pequenos, né? Faça o aviso de sinistro, né? E coloque lá no aviso de sinistro que é só caráter informativo, né? E oriente o cliente a fazer rol de fotografias do seu veículo, né? Se não for possível mais fazer do terceiro, e que, né, registre um boletim de ocorrência, né, com os seus fatos e fique isso arquivadinho, né, documentos com o segurado e documentos com a corretora. Mais adiante acontece um evento desses e eu repito, eu já tive mais de uma experiência nesses casos e foram dolorosas. Tá? Então, o cuidado com o BO e o cuidado com essas providências quando tem terceiro envolvido, principalmente eventos de pequena monta, onde cada um, né, vai para um lado e fica tudo bem, aparentemente parece que fica bem, mas às vezes não fica. Tá? Então, cuidado com o boletim de ocorrência. A outra responsabilidade civil que eu vou apresentar para vocês aqui é a questão do caso fortuito e força maior. Tá? Por que o caso fortuito e força maior? Às vezes há essa alegação do caso fortuito e força maior porque ela é um excludente de responsabilidade na legislação. Tá? É um excludente de responsabilidade. Por quê?
Porque, como eu botei ali um pequeno texto, resulta de uma causa estranha à vontade do condutor. Eu estou abordando aqui só a parte automobilística, evidentemente, né? Se resulta em uma causa estranha à vontade do condutor, isso significa que ele não tem culpa. Essa é a ideia, né? E muitos utilizam esse expediente, né, para alegar que não tem responsabilidade pelo evento, usando esse excludente, que é o caso fortuito e força maior, né? O artigo 393 do Código Civil não faz mais diferenciação entre caso fortuito e força maior. Mas antes do Código Civil se entendia que a força maior eram eventos de causa estranha, externa, né, ligados à natureza, né, alagamentos, enchente, temporal, vendaval, coisas assim. E o caso fortuito ficava com os outros eventos que não sejam da natureza. Mas hoje o Código Civil não se faz diferenciação, tá? Para deixar bem claro. Tá? Então, alguns exemplos de caso fortuito e força maior que eu tenho na literatura, que ela está comigo aqui do meu lado, que é um livro que eu uso para consulta, um grande problema que a gente encontra é a questão dos defeitos mecânicos. Furou um pneu. Furou o pneu e aí eu perdi o controle e bati. Né? Não sou responsável. Né? Não é assim, tá? Já tem assim, ó, listas aqui de jurisprudências de casos em que defeito mecânico em veículo não resulta com excludente de responsabilidade. Mas o pneu era novo, não importa, tá? O pneus gastos, então nem se fala, tá? Não é possível se caracterizar defeito mecânico, tá? Quebrou a barra da direção, que era um termo muito que se usava. Falhou o freio, fiquei sem freio, né? Nada disso resulta em questões que envolvam defeitos mecânicos do veículo, de modo geral, não significam excludentes de responsabilidade. Então, essa é uma tentativa que o judiciário já está, vou usar um termo meu aqui, careca de saber e de não acolher. Tá? Aí tem um texto, um termo aqui que um jurista colocou, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: quem põe em circulação veículo automotor assume só por isso a responsabilidade pelos danos que do uso da coisa resultarem para terceiros. Então está bem claro aqui, né? Então essa questão está fora, né? A outra questão que às vezes a gente vê muito, né, é queda de árvore, né? Queda de árvore decorrente de vendaval, né? Um automóvel danificado por queda de árvore, né? Aí se tem alegação de caso fortuito e força maior, né? Em muitos casos a culpa não é comprovada. Quando é a árvore que está na via pública, né, se busca quem responsabilizar? A prefeitura, né? E se isso não ficar assim de maneira cabal responsabilizado, que a prefeitura é responsável, não é porque a árvore está na via pública que a prefeitura é responsável por ela, né? Ela é responsável pela poda, pelos cuidados, tá? Mas se a árvore cai decorrente de um vendaval, nem sempre isso imputa em responsabilidade, tá? Então, em muitos casos, não se consegue comprovar a responsabilidade da prefeitura, tá? E aí a ação que se busca, a indenização junto à prefeitura, não acaba sendo exitosa, né? Ou seja, eles chamam de ação de indenização improcedente, né? Ou seja, o caso tem que estar muito robusto para que se consiga, né, comprovar de que a responsabilidade é da prefeitura. Senão, ela vai acabar, né, alegando o caso fortuito e força maior. Né? Então, esse é um cuidado que se tem que ter com essa questão de quedas de árvore. Né? A outra questão também é queda de árvore e danos causados à rede de alta tensão ou baixa tensão, né? Decorrente de problemas de temporal. Também é uma questão
que se tem que ter muito cuidado, que se tem que estar muito bem fundamentado para que se consiga alegar ou não se consiga alegar o caso fortuito e a força maior. Tá? Então, fundamentalmente, nós temos casos também, por exemplo, de atropelamento. Tá? Eu tenho um caso aqui, ó, a pessoa alegou um defeito mecânico no carro e por esse motivo causou atropelamento e busca o judiciário alegando causa fortuita e força maior, né, para que se evite a indenização ao terceiro que sofreu a lesão corporal. Também não é dificílimo, praticamente impossível se conseguir, né, a indenização que se o segurado ou qualquer outra pessoa se omita em relação a isso, alegando causa fortuita e força maior, em função do veículo, né? Passou um farol do lado, eu fiquei cego, né? E tinha um buraco na via, enfim, essas coisas todas que se alegam, ou um defeito no veículo, né? Agora, se você tem questões envolvendo pavimentos e sinalizações, esse é um detalhe que nós vamos abordar nos próximos casos, tá? Eu abordei aqui fundamentalmente a questão do BO, que ela é muito importante, e o caso fortuito e força maior, tá? Muito cuidado em relação, principalmente a defeitos mecânicos, onde a gente mais ouve, né, e acaba olhando também o judiciário em relação a essa questão dos danos de acidentes envolvendo problemas mecânicos. Não se consegue caso fortuito e força maior e, portanto, né, acaba a pessoa, o condutor, sendo responsabilizado pela indenização. Tá? Repito, nos próximos slides, nos próximos vídeos, vamos dar sequência a essa questão, mas por hoje ficamos com esses dois aqui. Tá? Muito obrigado. Gostando, deem o seu like, compartilhem isso com outros colegas, né? Ou se inscrevam no canal para receberem, que nós pretendemos sempre estar gerando aí de 10 a 12 vídeos por mês, abordando 12 temas. Tá? Se vocês não têm conhecimento ainda dessa proposta, olhem no primeiro slide que eu coloquei ali, existe um link onde está o vídeo onde a gente inaugura o canal e eu dou toda a orientação ali de como eu pretendo proceder nesse caso aí, tá? Ficamos então por aqui hoje, muito obrigado.